saudações Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de Fluminense, política e gestão. Você tem que precisar saber disso. Ah, por que eu preciso saber disso? Porque você precisa saber disso para você acompanhar melhor seu clube e poder até divulgar para as outras pessoas sobre o que é real e o que não é real no Fluminense. Então sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre no divã. E bom, senhoras e senhores, vamos falar sobre a primeira parte, que é justamente da questão da política, né? O Conselho Deliberativo aprova a conta de 2002 por unanimidade. A reunião aconteceu na noite dessa terça-feira na Gires. O importante é a unanimidade, né? Unanimidade, ou seja, não tem nenhuma ressalva. Você vai ver depois que vai ter problemas sobre isso. Divulgado no portal Transparência, o motivo financeiro apresenta um superávit de 7 milhões. Isso é bom. O documento sabe que o superávit operacional exercício de 36 milhões. Apesar de ser descontado de peso com pagamento de dívidas no passado, no exercício anterior o superávit operacional havia sido de cerca de 23 milhões. Muito bom. O número prestado se deve principalmente ao aumento de quase 27% das receitas totais do clube. No exercício de 2022, o clube apresenta uma receita de 328 mil milhões. No exercício anterior havia registrado 303, ou seja, aumentou a receita. Todos os meus ativos financeiros foram apresentados no conselho pelo vice-presidente de Finanças, Roberto Veiga. A reunião contou com a presença do presidente Mário e do vice-presidente Matheus Montenegro. É muito bom, né? A gente vê que está melhorando, né? Sem ressalvas nenhuma, até porque se todos os conselheiros deram o aval positivo, deve não ter nenhuma ressalva. E a minha menina é assim: como está a atual CEDEL e o Mário, né? Que é uma coisa importante, né? Tá bom, mas é de fato isso. E minha primeira situação é questionar sobre se realmente eles fazem um bom trabalho. Eles não fazem. O Mário Bittencourt, ele tem 100% do controle do Conselho Deliberativo. Pra quem não sabe, nas eleições, você tem tanto coeficiente. Se você chegar no número de sócios que foram lá na Gires e votaram em contra ou a favor, aí você tem esse coeficientezinho. E no final da história, o Mário conseguiu arrebanhar todos esses 105 conselheiros para ele. Se desse mais votos para um dos outros candidatos, aí teria uma posição aí bem legal. Agora, todo mundo aqui é situação. Todo mundo aqui só está aí por conta do Mário. Então, é isso que eu estou falando. A minha primeira situação, eu já tenho um vídeo para fazer amanhã, é sobre esse questionamento que eu tenho. É realmente as contas que estão positivas, sem ressalva nenhuma, ou é justamente o Conselho Deliberativo que está junto com o Mário? E na minha concepção, é o Conselho Deliberativo que está junto com o Mário. Ou seja, esse Conselho Deliberativo para mim não serve pra porcaria nenhuma. Hoje. E pelo debate, o que de fato foi demonstrado foi justamente isso. Foi uma boa, mas que ao meu ver tem problemas. O grande problema de você se colocar sempre se questionando sobre o que está acontecendo dentro do clube é justamente entender os mecanismos que estão acontecendo ali. E de fato, esses conselheiros todos do Mário faz com que a gente tenha uma dúvida sobre se realmente as contas estão boas. Então sim, tá bem, mas não tá tão bem assim. E não era para ter unanimidade. Entende o que eu tô te falando? O único problema foi essa unanimidade. Deveria ter pelo menos 3 ou 4 falando assim, ó,
eu não acho que seja tão bom. Então eu não vou aprovar. Eu acho que deveria ter isso. Para demonstrar que tem gente que realmente está vendo melhor o Fluminense. Agora, quando você fala que é unanimidade, não tem ressalvas, então tá ótimo, tá aí de vento pouco. Então se eles caírem depois, a culpa são desses caras. Para quem não sabe também, quando o conselho aprova, ainda mais por unanimidade, não tem questionamento. E tudo se recai aos conselheiros e não ao Maia. Isso é muito ruim pro Fluminense. Antes de continuar a falar mais sobre agora sobre gestão, se inscreve no canal, faça o triplo C, que é coisa, comande, compartilhe, redes sociais em questão de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Clique na tela para qualquer valor e vamos falar mais sobre Fluminense. E bom, Gramado Maracanã passa por melhorias e Fluminense e Atlético será em Volta Redonda. Maracanã estará em nova reforma nessa parada e próximo jogo será em Volta Redonda. Duas coisas importantes. Primeiro, o Maracanã, por ter esse gramado meio que híbrido, sempre vai ter reformas. Até porque 3 times jogam lá. Isso pra mim não existe, né? Só pra você ter uma ideia, os estádios normalmente, eles só comportam, os estádios do mundo inteiro só comportam 2 times. Nunca 3. E nunca 4. 2, no máximo. Tem, por exemplo, no Milan, o estádio do Atlético Milan e do Internacional é o mesmo. Só muda o nome, que é um é San Siro e outro é Giuseppe Meazza. A questão justamente é essa. E o gramado então sempre vai passar por isso. Sempre vai passar de novas reformas e melhorias. Então, eu culpo sim, justamente a situação que foi gerado para ter justamente que ter sempre essa melhoria e essas reformas. E o Fluminense sofre por conta disso. Que o primeiro jogo pós volta dessa parada técnica vai ser em Volta Redonda. Muito ruim. Aliás, vou falar isso depois. Qual o custo operacional das novas reformas do gramado? É justamente isso que eu estou falando. Uma coisa que eu fiquei me perguntando assim, mas tá, mano, qual que será? Quanto vai ser mais o custo para realmente melhorar o Maracanã, reformar o Maracanã e deixar brinco? Sabe, uma coisa que eu não vejo de estudo. Diversas vezes a gente está falando sobre melhores, sobre reformas, e a gente não olha sobre esse custo operacional, que é caro. Que o Fluminense também paga por isso, por ser um dos administradores sobre isso. Não é apenas o Flamengo. O Flamengo, tecnicamente, é o dono, porque tem mais porcentagem do estádio. Agora, o Fluminense também paga para ter isso. Então qual que é o custo perante ao caixa? Se a gente está falando muito de caixa, a gente falou de caixa lá atrás, de dinheiro lá atrás, qual que é o custo? Será que não seria melhor colocar um outro gramado ou não? Tem tudo isso daí que tem que ser discutido. E que pra mim não tem agora, até agora não tem nenhum discurso. Não tem ninguém realmente conversando sobre isso. Mas eu queria saber. E a pleno debate, não dá pra remarcar o jogo contra o Atlético Mineiro? Porque o Atlético Mineiro ele já tá fora da Copa do Brasil. Como também tá o Fluminense. Não dá pra marcar se o Fluminense e o Atlético Mineiro continuando no Maracanã, mas remarcando para uma outra data, para novamente ter mais tempo para o Fluminense descansar, até mesmo rever justamente os lesionados, ou não? E para uma última coisa que eu também fiquei pensando não dá também para se não colocar em Volta Redonda, mas sim colocar em Cariacica ou até em Brasília, vender o jogo. Por que não vender o jogo? Eu acho que pra mim falta justamente isso, até para ter mais caixa. Se ele precisa de dinheiro, não é em Volta Redonda. Volta Redonda não tem torcida.
A torcida que vai lá normalmente é a torcida sustentada de outros lugares, não de lá. Então por que não se colocou em outro lugar? É importante a gente saber sobre isso. Olha só como que cada vez mais, cada ação que os gestores do Fluminense faz, cada vez mais sente uma nova pergunta, se pressupõe uma nova pergunta. O grande problema disso é que só tem perguntas, nunca tem resposta. Mas eu vou aguardá-las até realmente me responder. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faz o triplo Z que é curte, comenta e compartilhe. Redes sociais de questão de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, solta os tricolores.